Nós te reverenciamos, querido. Nós te amamos tanto. Mas as aflições da vida, às vezes, elas não nos fazem contemplar a tua beleza e grandeza. Nós queremos dedicar esse momento ao Senhor e te engrandecer. Aquele que é eterno, aquele que está sobre todos e sobre tudo, e que nos levou a assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquele que detém a chave da morte e do inferno em suas mãos. Aquele que tem o nome sobre todo nome, pelo qual todo joelho um dia vai se dobrar diante dele. O Criador, o Fundador, aquele arquiteto de todas as coisas que existem. A você, querido, nosso amigo, nosso amado. O anseio da alma do homem é estar com você, é viver com você, é te conhecer, conhecer o Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Recebe tudo, querido, é seu. Recebe tudo, tudo. Recebe tudo, é tudo seu. É tudo seu, foi por você. É tudo seu. O Pai quis te dar o nome sobre todo nome. O Pai quis te elevar sobre tudo e todos. É seu, Jesus.
essa verdade. Cante. Pra sempre exaltado é. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorar. Pra sempre Aplauda ele. O único que é digno de todo louvor, e honra, e glória e adoração. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu melhor amigo. Aplauda ele. Aplauda ele. Aplauda, ele é digno, ele é digno, ele é digno. Aplauda. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Sensacional, galera. Obrigado, viu? Tava com saudade. Saudade. O pessoal me recebeu num culto de homens aqui e eu fui extremamente abençoado naquele dia. O irmão Antônio, por um acaso, passou aqui na porta no dia e entrou. E era uma pessoa que eu estava com muita saudade dele. E aí, semana passada, ele passou lá na empresa, a gente conversou um pouco, para a gente compartilhar um pouco o coração. E ele falou assim: rapaz, aquele dia lá naquele culto lá, eu tinha que ter passado lá aquele dia. E eu falei: aquele dia eu tinha que ter te visto. Nós precisava ter ajustado uns ponteiros. E a gente sentou para alinhar algumas coisas. Então foi muito bom aquele dia, que eu fui muito bem acolhido por essa casa. Quando o Ernesto me pediu ontem se eu poderia servir vocês, eu só falei para ele: o tempo e a hora que você precisar, meu irmão. Vocês são um povo muito especial. Eu fui ver a Forja esses dias para trás e eu me encontrei com um grupo grande de vocês que estavam juntos para ver o filme. E como eu fiquei feliz de saber que o nome de vocês, ele leva realmente a identidade de quem vocês são. Ver vocês juntos é a maior prova de que realmente vocês são uma comunidade de amor. Vocês são pessoas que amam uns aos outros. Eu fiquei feliz porque na minha juventude era isso que a gente fazia. A gente juntava um bando de adolescente, de jovem, e a gente ia ver filme.
A gente andava só em bando. Nós ia lá naquela pastelaria Afonso Pena, nós quase quebrava aquele cara só de comer as maionese dele. Era uns tubão de maionese, nós comíamos uns pastelzinhos, custava baratinho, não sei se vocês lembram, se vocês são daquela época. Mas nós comia, cada pastel era um tubo de maionese, porque nós juntava as moedas tudo para comer, então nós tínhamos de encher a barriga de maionese. Mas o bom era estar junto. O bom não era comer o pastel. O bom era sair junto. E aquele dia lá no cinema, vocês fortaleceram a minha fé, sabe? Porque eu tenho vivido um tempo diferente na minha casa. Eu fui um cara muito ativo na comunidade. Eu trabalhei muito. E chegou um tempo de Deus falar para mim assim: agora você vai olhar para dentro dos seus. E a gente está cuidando da nossa casa, cuidando da minha sogra que está operada em casa, cuidando da minha mãe, que é uma viúva agora. E a gente está um pouco inativo na questão do trabalho na comunidade, mas nunca inativos no reino de Deus. Mas foi um ânimo, foi refrigério ver aquilo. E eu fiquei muito feliz de vê-los lá. Eu preciso saber quantos minutos eu tenho. Que horário que eu tenho que entregar aqui. Fala, irmão. O espírito do profeta é sujeito. Amém? Vamos lá. O Ernesto, quando me falou que hoje era dia de ceia, quando eu perguntei para o Espírito Santo, nós vamos conversar sobre o quê? E aí ele falou assim: ceia. Vamos conversar sobre ela. E no livro de Coríntios, Paulo vai trazer um alerta para a gente. Ele vai conversar uma conversa muito ruim. Ele vai falar assim, que por conta da forma que nós temos visto a ceia, há entre nós muitos fracos, doentes e muitos que já até dormiram. Há algumas versões vai falar que até morreram. A forma de interpretar a ceia, a mesa, está deixando as pessoas doentes, porque nós estamos interpretando ela de uma forma, de uma maneira através do nosso merecimento e não por meio da graça de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 17, que a gente vai ler junto. Perdão, 1 Coríntios 11, versículo 17. Paulo vai falar assim: mas nisto que agora eu escrevo a vocês, eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Ele está fazendo uma dura crítica nas nossas reuniões, e ele não está falando da Santa Ceia. Quando você sai de casa para se reunir aqui, você veio ceiar junto com seus irmãos, independente se tem cálice, independente se tem vinho, se tem cálice ou se tem pão. Você veio partilhar com o seu irmão a sua vida. Você veio sentar à mesa dele para receber vida, refrigério, porque esse é o ambiente onde Deus ordena a bênção e a vida dele para sempre. Então Paulo está fazendo um alerta. Quando você está saindo de casa para se reunir, a sua conduta não está sendo boa. E ele continua: porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E em uma parte eu acredito que isso é verdade. Avalie seu coração aí. Está tendo divisão? Você está ofendido, magoado com alguém? Eu quero dizer para você que esse é o ambiente mais desafiador que existe para se viver na face da terra. Sabe por quê? Porque esse é o ambiente onde nós somos pedras encaixadas uns nos outros. Nós não somos um monte de blocos. Nós somos pedras vivas, construindo aquilo que é a morada de Deus em nós. Nós juntos somos a morada de Deus no Espírito, mas nós somos pedra e uns têm ponta. Então é complicado viver uns com os outros. Mas foi por isso que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo, o ministério dele é a comunhão da comunidade. O trabalho do Espírito Santo é manter-nos unidos.
O ministério do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é para nos unir, é para nos manter ligados. Então, às vezes você teve dúvida a vida inteira de saber qual que era o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. O pecado contra a comunhão uns com os outros, não tem perdão. Tem 6 coisas que Deus detesta. A 7ª Ele abomina: aquele que separa amigos íntimos, aquele que traz contenda entre os irmãos. O pecado contra o Espírito é você pecar contra a unidade do corpo, contra a família, contra viver junto. Esse é o pecado do Espírito Santo. Esse não tem perdão, porque esse é o ministério dele. Ele veio justamente para trabalhar, e ele está trabalhando de maneira incessante para manter todo o corpo ligado à cabeça, para receber da cabeça todas as diretrizes e as informações que precisam para cumprir o propósito pela qual a igreja está na terra. Amém? Então, se você tinha dúvida de qual que era o ministério do Espírito Santo, agora você sabe. É a comunhão dos santos. Ele está trabalhando para isso incessantemente. Amém? O telefone trava. O senhor não põe a cara. Pronto. Vamos lá, e ele segue. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, no versículo 20, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto o outro do seu irmão fica com fome, e enquanto o outro se embriaga. Será que vocês não têm casas para poder comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Por quantas pessoas Jesus foi traído? Pelos 12. 11 se arrependeu, 1 se enforcou, todos os 12 o abandonaram. É traição ou não abandono? Todos eles abandonaram. Ele vai falar que na noite do dia que ele foi abandonado pelos seus amigos, e no dia seguinte ele seria abandonado pelo seu pai, porque a grande aflição de Jesus na cruz foi quando ele falou assim: Pai, Deus, por que você está me desamparando? A presença tinha ido embora, a comunhão tinha, porque Deus não comunga com o pecado. Então ele tinha simplesmente, aquele momento era só Jesus e só Jesus. E ele diz que nesse dia que ele foi traído, ele, tendo graças, partiu e disse. O que Jesus fez? Partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice de maneira indigna será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim como o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou que já morreram. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Então ele está trazendo uma ressalva, porque a ceia tinha virado um ambiente onde as pessoas tinham se reunido para comer e se fartar. E interessante que na tentação do deserto, quando Satanás faz a primeira proposta para Jesus, o que ele diz para ele? Faz a pedra se tornar pão. E ele vira e fala o quê? Ele estava morrendo de fome.
não só de pão vive o homem. Aí ele vai falar que vive de quê? De toda palavra que procede daquilo que o Pai fala. E aí, na ceia, vamos lá para a ceia para a gente ver isso mesmo, em Lucas capítulo 22, versículo 14. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. No deserto, morto de fome, ele não tinha anseio nenhum de comer. Mas o anseio de Jesus não era comer, o anseio de Jesus era partir. A ceia nunca foi a respeito de comida. Deus fez a fome para o encontro, para que nós pudéssemos sentar juntos e repartir um com o outro. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos gourmetizando a nossa mesa, porque a nossa mesa virou uma mesa de interesses. A tal da palavra network entrou dentro do contexto cristão, e nós não sentamos com o outro para repartir do rio da vida que flui de nós, daquilo que tem dentro de nós para com os outros. Nós estamos sentando com os outros para receber do que eles têm, porque tem sido uma mesa de interesses. E o Senhor abomina esse tipo de coisa, porque nós estamos sentando para comer comida e não para repartir o que nós temos. O Senhor está nos chamando a voltar àquilo que é realmente aquilo que Ele sempre desejou que fosse. Ele te entregou para que você pudesse sentar e entregar aquilo que está dentro de você. Nunca foi para você ir lá buscar aquilo que você tem. Não interessa se a mesa que nós sentamos ela tem pratos bonitos, ou se ela tem um copo d'água, porque é o encontro da partilha é que faz toda a diferença. Não interessa se o culto ele é espetacular, se a banda é boa. Interessa que eu vim aqui para encontrar o meu irmão, porque tem algo que o Pai colocou dentro de mim, que só Ele precisa e está dentro de mim, eu preciso levar para Ele. Jesus não viveu um segundo da sua vida na terra pensando em si próprio. Ele sabia que Ele tinha de entregar a sua vida em favor de todos. Ele veio aqui com um único propósito de vida. Ele não veio aqui interessado em saber o que Ele podia receber. Ele não estava aqui pensando o que eu vou receber do Pai, o nome sobre todo nome, o lugar de honra que Ele vai me dar. Não, eu vim aqui para entregar tudo aquilo que Ele disse que era para me entregar. Eu vou dar toda a minha vida, eu vou derramar todo o meu sangue, porque é assim que é a minha natureza. O amor do Pai é dar. Eu não sei viver de outra forma. Eu comungo da mesma natureza que Ele. Eu sento no ambiente com Ele para entregar e não para receber. Se você, meu irmão, tem feito uma mesa de interesse, rever seus conceitos. O Pai não se agrada dessas coisas. Ele não tem prazer e nem comunga dessas coisas. A ceia sempre foi para repartir, nunca foi para comer. E a ceia foi para nos lembrar que nós não devemos julgar uns aos outros, porque o sangue que foi derramado por todos, por toda a humanidade. O sangue, uma vez vertido, pagou o preço de todos os pecados da humanidade, dos que creem ou dos que não creram, dos que não crerão, dos que receberam e dos que não vão querer receber o perdão. Mas foi para todos. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o poder dele foi para toda a humanidade. Ninguém vai estar diante do Pai e falar para ele assim: ah, mas eu mereço mesmo o lago de fogo porque eu fui um pecador. Não, eu paguei o preço do seu pecado. Você foi um rebelde de não querer receber aquilo que foi o meu perdão por você. Então ninguém vai ser condenado pelo pecado, mas pela rebeldia de não ter aceito aquilo que foi feito. Então a ceia, o ambiente de encontro, quando Atos vai dizer que eles se reuniam de casa em casa, partilhavam as coisas entre si, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam fazendo o quê? Repartindo tudo uns com os outros.
Eu tenho me questionado por que há pobreza no mundo. É para a riqueza do outro fazer sentido. Por que uns têm mais do que os outros? É porque o que você tem era para você ter o privilégio de repartir com o que não tem. Eu não sei como é que você veio da sua casa para cá hoje. Não está errado se você veio aqui buscar a sua bênção. Não está errado se você veio aqui buscar uma palavra de conforto, de ânimo, de direção. Isso só determina o estágio da sua vida. Mas isso tem que ser um breve e curto período da nossa vida. Nós não podemos viver dessa forma. O estágio da infância de uma criança é o estágio onde ela quer comer, ela quer isso, ela quer aquilo, ela quer aquilo outro, ela quer tudo. E não tem problema a gente ser criança. Só que nós precisamos evoluir desse tempo e passar por ele. O adulto, ele não senta para comer. Ele senta para repartir. E se sobrar, ele come. O adulto não sai de casa para cultuar pensando no que o pai vai para entregar para ele. Ele tem convicção de que o pai já entregou todas as coisas para ele. Mas tem um irmão lá que ainda não entendeu isso, e ele ainda não tem aquilo. E a parte de Deus que está dentro de mim é para entregar para ele. Então, pai, antes de eu pisar lá dentro, fala para mim quem que é o cara, quem que é a pessoa. O Senhor falou para mim que era para me levar um dinheiro. Eu sei que não é para oferta. Esse dinheiro aqui é para alguém. Para quem que é? Você perguntou para o seu pai quando você saiu da sua casa: pai, o que eu tenho que levar para o meu irmão que está lá hoje? Você sabe que aqui o seu irmão, que às vezes está do seu lado, ele tem uma conta de energia que dá para pagar, e ele está aí clamando, o que ele vai fazer? Você sabe que tem alguém que pode estar do seu lado, que agora que não tem a mistura do almoço para comer, e você vai levantar aqui e vai embora, vai comer lá na sua casa porque você tem com fartura, e você não discerniu o corpo, você não viu o seu irmão, você não conseguiu ser atento à necessidade dele, porque você não parou para ouvir o Espírito Santo, porque você estava preocupado demais em ouvir uma palavra que te animasse, que te desse ânimo para a semana, que fizesse você viver bem. Não, irmão, nós precisamos crescer. Qual que é a minha responsabilidade? Quando Jesus assumiu o compromisso diante do Pai, Ele falou assim: qual que é a parte que me toca? Ele morrer na cruz. Estou dentro. Vai doer, não tem problema. Estou dentro, qual que é a minha parte? E o Espírito, o que é a minha parte que toca? Você vai juntar aquele povo para eles viver uns com os outros. Você vai iluminar a mente deles. Você vai transformar o pensamento deles. E eles vão entender que eles são corpo de Cristo. Quem que é Cristo? Nós. Jesus o cabeça e nós, a igreja, o seu corpo. Quem que estava sendo partido na ceia? Nós. Estávamos sendo repartidos uns com os outros. O mundo tem fome porque nós estamos aqui dentro e não estamos olhando lá para fora, porque nós estamos comendo o nosso pão aqui dentro, mas nós não temos pão para levar lá para fora. E quando eles se encontram conosco, eles veem um bando de gente que não tem responsabilidade com aquilo que tem, porque querem desfrutar para si próprios. Você sabe que é a melhor coisa que existe para o ser humano? A ignorância. Porque Deus diz que não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ruim foi você ter vindo aqui. E fala para o seu irmão que não veio não ouvir isso aqui. Porque se ele for iluminado, irmão, aí ele está lascado. Fala para ele, não assiste não. Porque você não vai ter desculpa de falar que você sai da sua casa todo dia para pensar no você. Você não sai no dia para você trabalhar, irmão. Você sai do dia para repartir aquilo que Deus colocou em você. Você vem num culto domingo, Deus colocou coisas dentro de você que você não está nem vendo. E lá no seu trabalho tem um endemoniado, tem um filho do Satanás, um capeta. Porque eu quero dizer para você que quem põe o capeta junto de nós é Deus. Jesus orou para escolher os 12. Orou? E quem que garantiu que tivesse um Satanás no meio deles?
Quem? Foi Deus? Você está doido então? Vou mexer com esse cara não. Que loucura, eu vou mexer com Deus? Que garante um cara ruim na minha equipe para me ser aperfeiçoado no amor? Mas é isso, irmão. Quem garante é Ele. Quem garante as canseiras na nossa vida não é o diabo, não, irmão. O dia que Deus precisa de um serviço sujo, Ele libera um Satanás, um cão, para fazer o trabalho para Ele. O Jó estava lá, vivendo a vida dele, rico, bem sucedido, os filhos bacana, ele sacrificava, só que a cabeça do Jó achava que ele tinha tudo aquilo, por quê? Porque ele era o cara, eu sacrifico para meus filhos, eu sou um cara que anda reto, que é justo, papapá. E ele era justo, porque Deus chegou para o Satanás e falou assim: você viu o Jó, meu filho justo? Ao Satanás, né? Mas você também dá esse tanto de trem para ele, é por isso que ele é assim. Quem que chamou o Satanás para conversa? Quem chamou, irmão? Quem que apontou o dedo para Jó? Foi quem? Sabe quem que está apontando o dedo para você? É o Pai. Qual que é seu nome? Larissa. Sabe quem está lá em cima falando assim? Satanás, vem cá. Você conhece a Larissa? Minha filha. Eu conheço, mas também do jeito que você trata ela, é o Pai. Porque para o serviço ruim o capeta faz. Mas nós absorvemos a mesma natureza do cão. Porque o cão caiu, sabe por quê? Porque ele queria ser igual a Deus? Não, você sabe o que é? Ele queria ser reconhecido. A iniquidade entrou no coração dele. Você sabe o que é iniquidade? Eu vou contar para você o que é. Minha cabeça fritava, eu não sabia o que era iniquidade. Eu ficava louco da cabeça. O que era iniquidade? Eu achava que por causa do amor de muitos, por causa da iniquidade, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Não é isso que a Bíblia deixa claro? Beleza, e eu pensava assim: o que é iniquidade? É o pecado, é arregaço. O mundo vai estar desgraçado, o trem tudo desandando, funk pegou no planeta inteiro, e a cachaça, e aquele trem tudo doido. Eu pensava que era isso, na minha cabeça. E aí o Espírito de Deus começou a ministrar meu coração, trouxe luz com os irmãos que a gente ouve. E aí, iniquidade é o senso, é o recebimento pelo direito. É você fazer tudo certinho, que você tem que fazer, e você querer ser melhor recompensado por aquilo que você fez. Ficou claro? Eu presto um serviço, e aí eu tenho um salário que eu recebo. O Satanás prestava um serviço no céu de qualidade. Ele era o sinete. Tudo que tinha no céu passava na mesa dele. Ele falava se estava bom, se estava ruim, se era certo ou não. Ele era extremamente competente. Só que um dia Deus virou e falou assim: eu vou abrir a minha intimidade com mais um. Aí o Satanás encheu o peito e falou: opa, é eu. Por que sou eu? Porque eu presto um serviço com excelência. E aí Deus vai e inventa de criar o homem. E aí o Satanás ficou ofendido. Você sabe onde que nós vemos isso na história? Na parábola do pródigo. Na vida do filho mais velho, que é o cara que trabalha, faz, e no fim vira para o pai e fala o quê? Estou aqui, nunca te abandonei, nunca fui embora. E esse seu filho, cada tudo que é seu, regaça com tudo. E agora, você tem coragem de fazer uma festa para ele? Você nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. A iniquidade está nos matando, porque nós estamos fazendo tudo certo, e nós queremos chegar diante de Deus e falar assim: Pai, fiz tudo certo, me recompensa melhor. Meu irmão, tudo que é seu já te foi dado antes da fundação do mundo, porque o cordeiro que já tinha de ser morto, ele foi morto antes da fundação do mundo. João, quando vê, ele vê que o cordeiro já tinha sido sacrificado. O acordo que já tinha sido feito na eternidade, já estava tudo selado.
o pecado não, a cruz não aconteceu por conta do pecado. O pecado aconteceu por causa da cruz, porque já estava pré-estabelecido, porque o cordeiro já tinha sido entregue. E para que o cordeiro foi entregue? Por que o Espírito veio morar dentro de nós? Porque agora nós comungamos da mesma natureza de Deus. Eu ouço aí que amor é decisão, quer dizer para você, é mentira, natureza. Amar não é decidir, eu decido amar, você não decide amar. Amar é uma condição de natureza, porque a Bíblia vai falar que Deus é amor, e o Espírito de Deus derramou o amor do Pai em nossos corações, para que nós pudéssemos ser seus filhos. Natureza, você nasceu, você não sabe, existe um trem aí dentro que briga dentro de você. Sabe aquele negócio quando você vê uma pessoa, eu quero dizer para você, quando você vê uma pessoa está passando dificuldade, e vem na sua cabeça assim, rapaz, eu preciso ajudar essa pessoa, eu quero dizer para você que não é o capeta, não é o Satanás que está falando para você não cooperar, não é, o Satanás não quer. Sabe o que o Satanás quer fazer para você? O que é um espírito anticristo? O espírito anticristo é um espírito anti-oferta, é anti-renúncia, é anti-partilha. O espírito do anticristo, ele foi detectado na vida de Pedro, quando Pedro virou e falou assim, não, Jesus, quando Jesus falou assim, vou ter que morrer, vou entregar minha vida, vou doar tudo, ele, não, poupa-te, rapaz, pensa no você é o bichão, não tem ninguém igual a você, não faz isso não, você é louco. Ele virou e falou assim, arreda-te de mim, Satanás. Toda vez que na sua cabeça vier esse negócio, ou se eu ouvir esse conselho, eu quero dizer para você, é o Satanás, e pode ser um cara que anda com Jesus, viu, que está falando. Se um cara virar para você e falar assim, rapaz, eu estou com dinheiro aqui, e Deus está falando para eu, estou sentindo que eu tenho que partilhar, o cara, não rapaz, guarda esse dinheiro aí para você fazer isso aqui é o capeta que está falando com você. Agora o cara que está falando para você repartir, dividir, repartir, compartilhar, é o Pai, é o Espírito do Pai que está dentro de você. Quem está te convidando a renunciar, a morrer, a entregar tudo em favor do outro, é o Pai. O diabo sempre vai pedir para você reter. O seu salvador é o Satanás. O cão é que quer te salvar, para que você não seja Cristo na vida do outro, para que você não entregue tudo em favor da vida do outro. O cão sempre vai dizer que você tem direito, e que é seu, e que você merece. Irmão, eu quero dizer para você, tudo que é seu, não é para você, é para o outro. Isso doeu, demorou entrar comigo, dentro de mim. Demorou eu conseguir entender essas coisas dentro de mim. O meu maior desafio de vida foi minha sogra. Né, amor? O começo do nosso casamento foi muito difícil. Minha sogra tem uma personalidade muito forte, e ela queria entrar na nossa relação. Eu tenho um problema de ignorância muito grande, eu fico sujeito a Jesus, porque ele sabe a bagaceira que eu sou, trabalho que eu dou para ele. Mas minha sogra veio, e rapaz, nós tretamos uns 5 anos, né amor? 5 anos, que nós tretávamos, eu ficava 3 meses sem ir na casa dela. Minha mulher, eu tinha que deixar lá na porta para ela entrar. E rapaz, a maioria, 99% dos casos eu estava com a razão. Aí tinha um dia que nós tínhamos um culto lá na igreja que nós congregávamos, que era um culto de arrependimento. Aí nós vestíamos roupa de saco, nós andávamos descalço, nós era tudo doido. Jogava pote na cabeça. E nós chorávamos os pecados que nós ia cometer, os do passado, de vida para trás, se tivesse, tudo nós chorávamos. Pecado, lamaçal. E aí o Espírito de Deus irá falava naquela doideira lá, você babando, tudo chorando, vai lá consertar com sua sogra. Eu falava, é o capeta. Não, que a mulher foi eu. Quem tem razão nessa história é eu. Vai lá consertar com ela. Não pode ser Deus que está falando comigo, porque a mulher tem que ser transformada, ela tem que nascer de novo, ela tem que entender, ela está enfiando o dedo na onde que ela não foi chamada. Vai lá consertar com ela. Nós não passa daqui se você não for consertar com ela.
E isso acontecia muito em tempo de ceia. Que ele falava assim, se você tem... A hora que o pastor começava com aquilo, eu falava assim, não. Ele falava assim, se você tem alguma coisa contra seu irmão, larga a oferta aí. Vai lá consertar com ele primeiro. Eu falava, não, isso aí é injusto. Eu tenho razão. Estou te perguntando se você tem razão. Aí eu ia lá, consertava. Aí eu ouvia assim dela, eu sabia que você ia vir. Nossa, que dentro de mim era eu. Aí eu falei para você, não adianta, ela não conserta não. E isso aconteceu várias vezes. A hora que ela vinha, nós tretava, e eu não vou na casa dessa mãe, não, Deus me livre daquela mulher, e papapá. E os anos se passaram. E Deus deu um pouco de condição para a gente melhorar um pouco da nossa vida. E minha sogra, ela caiu de uma égua, porque ela morava na roça. Nunca nenhum homem fez o serviço que a minha sogra fez. Eu não consegui um homem para andar com ela, de tão bruta que ela é. Mas ela caiu e ela estourou o joelho. E ela precisou vir lá para casa, morar junto com a gente, para a gente poder cuidar dela. E hoje minha sogra me chama de meu filho. Eu olho para ela e falo assim, Jesus, é só o Senhor. Só o Senhor que faz eu olhar para ela e lembrar de tudo que a gente já viveu. E ver que teve cicatrizes, mas não tem uma ferida aberta. Que eu olho para ela, eu posso chamar ela de minha mãe. E que é uma honra e um prazer ter ela dentro da minha casa. Porque quando o Espírito de Deus foi ministrar no meu coração, ele disse assim, se você tem recurso nessa terra e vê o seu irmão passar necessidade e você não ir socorrê-lo, como é que pode o amor de Deus estar dentro de você? Aquilo me destruiu. Falei, então ela é minha irmã. Ela falou, sua irmã. Seria muito mais fácil se fosse a minha mãe. A gente vive dentro de uma comunidade de fé e a gente esquece dos consertos que a gente tem que fazer para trás. E a única coisa que o Espírito Santo quer é que a gente viva bem uns com os outros. Nós estamos sentando nos lugares que são perigosos. Porque um dia Jesus vai estar diante de nós e Ele vai falar o seguinte: um dia eu estava com fome e você foi lá e sentou comigo. Um dia eu estava com sede, você sentou comigo. Um dia eu estava sem nada, você foi lá me vestir. Um dia eu estava prisioneiro nas cadeias da minha alma e você foi lá me visitar. Essa é a mesa que Ele está sentando. E às vezes nós estamos escolhendo umas mesas que não... Então escolhe a mesa que você vai sentar. Se você não tiver nada para repartir, não senta. O salmista fala um negócio bem interessante. Ele fala assim, não se assente na roda do escarnecedor. Mas eu estava voltando de viagem com um amigo um dia, e ele me fez essa pergunta: mas se eu não posso sentar na mesa do escarnecedor, e como que ele vai ser? Ele falou assim: eu não posso sentar na mesa dele, mas ele pode sentar na minha. Na minha mesa eu sei o que ele vai comer. Na minha mesa eu sei o que ele tem para repartir. Você precisa saber o que você tem para dar para os outros. Você pode sentar com o maior endemoniado que existe, porque foi isso que Jesus fez quando Ele atravessou o lago, e Ele vai se encontrar com um endemoniado que vivia nos túmulos. Ele sabia que aquele cara podia sentar na mesa dele, porque ele ia sair transformado. Você precisa saber o dom de Deus que está dentro de você. Você precisa saber o rei que flui dentro de você. Você precisa saber da vida que está aí dentro. Você precisa parar de procurar aquilo que se atende dentro de você. Olha para o seu interior, é daí que flui toda a vida de Deus. Não é desse lugar aqui, é daqui de dentro. A vida daqui, ela está para ser compartilhada.
Jesus, você vai ver ele fazendo um monte de milagres. Só que você vai ver ele se esvaziar de tudo. E no fim da vida ele renuncia a tudo e entrega tudo. Essa é a vida de um filho de Deus. Você é um filho de Deus igual eu sou? Sim. Sabe qual que é a sua vida? Morte. E nesses dias, deitado na cama, conversando com a minha esposa, eu falei assim: você sabe qual que é as coisas mais difíceis que eu tenho vivido? É a conversa de Jesus quando ele vira e fala assim: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Ei, que canseira que é negar a si mesmo. Que aflição que tem sido. Abrir mão de vontade, de coisa lícita, meu irmão. É lícito, não é pecados. São coisas lícitas, mas é negar a vida, é negar a vontade, para que a vontade dele se cumpra. Isso é doloroso demais, é ruim demais, é ruim, é ruim, é ruim. É ruim aquele quarto lá, quando eu vou sentar lá eu falo assim: nossa, que trem ruim. Oh, Espírito Santo, dá para abreviar esse tempo aqui, está muito desconfortável tudo isso. Eu fico pensando na aflição de Paulo, quando ele falava para Jesus assim: ó, dá para você remover esse espinho aqui. E ele falava: não. É nessa hora aí, quando você é fraco, que você é forte. A minha graça te basta, o meu poder em você se aperfeiçoa. Quando você tem consciência desse estado que você está vivendo. Negar a si mesmo, irmão, tem sido a pior coisa. E o duro é que depois de negar a si mesmo, ainda tem uma cruz que eu tenho que morrer nela, que é só minha. Então, se tem sido umas conversas muito ruins, você pedir para Deus que você quer se tornar maduro, é um caminho muito estreito. É um caminho onde você vai olhar só para você. Você tem que parar de olhar para as pessoas que estão à sua volta. Para que um dia todo mundo possa olhar para você e falar assim: é, realmente eu conheci uma pessoa que abriu mão de tudo, que tinha direito. Porque Jesus tinha direito de todas as coisas. Por amor. O amor é uma das coisas que mais dói. Porque ele não comunga com a natureza de pecado que ainda está na nossa carne, que ainda não foi removida. Eu vim aqui para dizer para você que a ceia do Senhor, ela nunca foi para excluir ninguém. Antes da ceia, Jesus vira para Pedro e fala assim: ó, Satanás pediu para peneirar você. Só que eu intercedi diante do Pai para que a sua fé não estremecesse, você não perdesse a sua fé. E ele vai dar um alerta, uma voz de comando para Pedro: e quando você se converter, você vai lá e anima seus irmãos. Então Pedro não era convertido e tomou ceia. Só pode tomar ceia quem é batizado. Eu não sei como é que os irmãos pensam a respeito disso, mas eu quero te dar o direito de pensar de uma maneira diferente. Não tinha nenhum daqueles 11 que estava lá que não era pecador, irmão. A maior desgraça da minha vida, eu nasci num contexto batista, era chegar no dia de ceia e eu ficar olhando assim, falava: eu como ou eu não como? Porque quando o cara falava examine-se a si mesmo, eu ficava olhando para mim. Eu não olhava, não era para o contexto coletivo, de falar assim: será que realmente eu estou sendo vida na vida dos outros? Mas não, olha para você, para os seus pecados. Você está aí, pecador imundo. Você confessa agora e antes de você comer, porque senão você vai ser fulminado. Não é assim que, não sei, foi assim que você aprendeu? Foi assim que você aprendeu? Como é que você aprendeu a ceia? Com certo aí. Mas tinha o pastor, e o meu pastor era um pastor americano. Glória a Deus, irmãos, é muitas maravilhas. Só que, irmão, ele era tradicional demais. E aí nós fazíamos o louvor, nós tudo moleque, rapaz, pecador, masturbava igual um louco. Menino não prestava não, loucura, loucura, loucura. Menino com 15 anos,
Nossa, as revistas daqui que não prestava, tudo debaixo do colchão, uma desgraceira só. Que era aquilo, era a vida do menino. Eu, de verdade, eu acordava de manhã, estou salvo. No final da tarde, vou para o inferno se eu morrer agora. Era desse jeito minha vida, eu ficava desse dilema. Deus do céu, não aguentava, louco. Aí domingo tinha de ir lá ministrar o culto. E você ficava aqui, e agora? Um raio cai aqui, mata todo mundo, morre eu. Por causa de mim, todo mundo vai morrer. E era essa desgraça que eu vivia. E no dia da ceia, que era pior ainda. O pastor falava assim, você se consagrou? E eu falava, o que é consagrar? Meu Deus, e agora? Hoje morre todo mundo, morre só eu. Agora se eu não comer, o pastor também vai me matar. Porque ele vai falar, você é pecador, né, desgraça? Você é pecador, e você está tocando aí, imundo. Era isso, irmão. Porque eles falaram que isso aqui era santo. Não, irmão, santo é você, que o Espírito habita. O ambiente só é santo porque o Espírito que é santo, que vive dentro de você, e é o Espírito que santifica o ambiente. A plataforma, ela não muda ninguém. E o cara que está aqui não é mais santo que você, não. E nem menos pecador que você também. Mas era assim a vida de alguém que vivia oprimido, porque não tinha o que? Revelação. Quando Paulo diz que era para você examinar, era para ver se você não estava fazendo a vida pensando em você próprio. Porque uma das coisas que nasceu conosco, quando nós caímos, foi o orgulho de achar que tudo na vida é para mim. Essa é a maior desgraça do ser humano. E é por isso que a casa do luto é melhor do que a casa da festa. Porque ali você vê que o cara fez tudo e ele não levou nada. Então, se hoje você veio receber alguma coisa da parte do Pai, eu quero dizer para você que Ele, como um Pai generoso, Ele vai te entregar. Mas eu queria que você hoje saísse daqui com o seu pensamento transformado. E você começasse a vir para esse ambiente, saísse para sua casa, ou lugar onde você convive, em pensar, o que eu tenho para repartir com os outros? Quando você senta na mesa para comer, se agradece o pão, ou se agradece o privilégio de poder repartir? Esse é o espírito da mesa. Se você senta para comer, agradece para comer, você ainda é menino. Porque Jesus não dava graça pelo pão que tinha. Ele dava graça porque ele sabia que o pão nunca ia faltar. Porque a Bíblia diz que o justo nunca vai mendigar pão. O pão sempre chega, irmão. Eu já vi isso na minha vida muitas vezes. Eu já vi pão chegar e sem saber de nada. Eu já vi um projeto social que servia café da manhã para 100 crianças no final de semana, e nós não termos o pão para dar para eles, e nós simplesmente juntar e reunir e falar assim, vamos agradecer, porque pão nunca vai faltar. E 5 minutos depois, parava um cara na porta, lá do Dom Almir, com 10 litros de leite com Toddy, e com 200 pão com margarina. Explica isso para mim, irmão. Explica isso. Isso nós não vimos uma vez, muitas vezes. Nós vimos muitas pessoas que não tinham condição nenhuma pegar uma parte do que tinham para levantar a casa de um vizinho que vivia num barraco de lona, porque o evangelho chegou e eles ouviram uma mensagem que falava assim: eles tinham tudo em comum, repartiam o que tinham uns com os outros. Foi essa mensagem que aquele povo ouviu. 3 casas se levantou naquele lugar, no Dom Almir, irmão, onde os traficantes chegavam para nós e falavam assim: irmão, não precisa trancar o carro não, porque nós está vendo que você está fazendo bem para a sociedade. Aqui ninguém põe a mão no cadete de vocês, e nem no Fiat Uno velho, ninguém mexe no Palio,
porque nós estamos vendo que vocês é da comunidade, vocês podem andar de madrugada, de noite. Eu olhava para eles e falava assim: não, irmão, ah, bom, obrigado, bom saber. Você não sabe quem que anda com nós. Porque um dia nós decidimos partilhar. A Bíblia fala que o cara que sai chorando e semeando, que jeito que ele volta? Com as suas mãos cheias, com os feixes amarrados, cheios em seus braços. Quer dizer para você, irmão, se você não repartiu tudo, é porque você ainda não entendeu que o Espírito de Cristo é partilhar tudo que você tem. Tudo. O corpo repartido foi o seu, a vida repartida foi a sua. Aquele seu patrão, aquele cara que ainda é um endemoniado, eu quero dizer para você, você é a vida naquele lugar. E ele vai conhecer o pai dele por intermédio de você, porque vocês são filho do mesmo pai. E ele também, o mesmo sangue que verteu por você, verteu por ele, verteu pela sua sogra, verteu pelos seus amigos, verteu pelos seus inimigos, por aquelas pessoas que te perseguem. Amém? Eu quero dizer que é um privilégio estar aqui. Eu estou extremamente grato por isso, por ter estado com vocês. Eu quero deixar um recado para o Juninho, que não veio. Juninho, congregar, meu irmão. Manda um recado para o Juninho, Murilo. Fala: Juninho, você não veio congregar, irmão. Vocês puxam a orelha do Juninho, tá? Puxa a orelha do Juninho, tá bom? E vocês tratam ele bem, que eu amo ele, tá bom? A esposa dele é parte da família. Ela cresceu junto com a gente. Os pais dela congregaram mais de 18 anos juntos. Então assim, eles são parte. Então o Juninho, a gente adotou ele. Tem paciência com aquele menino. Glória a Deus. Qual que é o sentido da ceia? Qual que é o sentido da mesa? Não sente com ninguém esperando em receber algo. Toda vez que você for sentar, pensa, pergunta para o Espírito Santo: o que o Senhor quer entregar para a vida dessa pessoa? O que está aqui dentro do depósito, que esse cara tem que acessar? O que ele tem que beber? O que ele tem que comer? Não peque contra o Espírito Santo. Não peque contra a comunhão dos santos. Amém? Agora eu quero dar uma oportunidade para você que está aí sentado, porque esse ambiente aqui é ambiente de treta. Se você tem uma treta com seu irmão, não fica com vergonha não, irmão. Nós tem treta. Ixi, você sai do seu lugar e vai se reconciliar com ele. A única coisa que você não pode fazer é sentar na mesa, porque senão você não está discernindo o corpo. Se você não estiver bem, nem com esse marido seu que está aí do seu lado, ou se você está ruim com alguém que não está aqui, você manda uma mensagem para ele agora, mas você conserta. Você conserta. Você chama ele para comer na sua casa, fala: eu queria que você fosse lá em casa, porque eu sou ruim demais, e eu preciso me reconciliar com você. A mesa sempre foi a respeito de reconciliação, nunca foi feita a respeito de comida. O sangue que foi derramado foi vertido por todos. Todo mundo diante do Pai está igualzinho. Até a Anitta, tá, irmão? Deus olha para a Anitta igual olha para mim e para você, do mesmo jeitinho, porque Ele vê Cristo. Sabe o pecadorzão que você vê lá, fala: nossa, esse aqui é muito pecador. Não, mas o sangue que correu por mim, por você, foi o mesmo que correu por ele. Ele ainda não teve revelação de quem é o Pai, e você é ministro da reconciliação, não do julgamento. Ele te chamou para reconciliar os irmãos uns com os outros. Uns com os outros. Você não tem uma palavra de juízo, você tem uma palavra de reconciliação. Quem vai ser o juiz
vai ser Ele, quando Ele voltar em glória, vestido com aquele manto branco, montado naquele cavalo branco. Aí sim, Ele vai aplicar juízo. Mas nós recebemos o que? O ministério da reconciliação. Você foi chamado para reconciliar uns com os outros. Esse é o trabalho que o Satanás está fazendo o tempo inteiro para que você não exerça. Viver reconciliado uns com os outros. Amém? Então eu termino por aqui. Eu sou grato a Deus por esse tempo. Obrigado, irmão Ernesto. É sempre uma honra, irmão. Uma honra mesmo. Sabe? Eu quero dizer para você que isso aqui anima a minha fé, viu? Quando vocês fazem umas doideiras dessas. Né, Couto? Vocês animam a fé da gente. Porque a mensagem às vezes talvez que... Eu quero dizer para você um sofrimento que eu tenho. Eu não fui chamado para ser pastor. Por mais que eu já tenha exercido a função pastoral em algumas épocas da minha vida, cuidando de muita gente. Mas eu fui ungido, foi profeta. E um grande dilema meu foi sempre falar a verdade. É uma desgraça, velho. É porque não tem todo lugar que te recebe bem. Porque você tem que falar. Aí às vezes você ofende os outros. É ruim isso. Eu ficava assim, por que os profetas ficam deprimidos? É porque eles falam as verdades. Aí depois os outros não querem ficar com eles. Isso doeu muitos anos dentro de mim, sabe? Aí eu falei, não, agora eu tenho que aprender a conversar direito também, porque é o jeito que eu converso que magoa os outros, que ofende. Então se eu, meu irmão, te ofendi de alguma forma, me perdoa. Se às vezes eu fui enfático em algo e eu te deixei constrangido e ofendido com algo, tem compaixão da minha vida e me libera, porque eu vou ceiar com vocês. Amém? Fica de pé, deixa eu orar com vocês. Amém? Sai de perto dessa pessoa e vai de perto para outra pessoa. Sai daí, vai rapidinho. Rapidinho, vai, junta com uma pessoa aí que você não tem muita intimidade aí, vai lá. Se você vê que o irmão ficou parado, você vai lá atrás dele, cola nele. Você que tem mais coragem, vai, cola num outro aí diferente, amém? Coloca a mão só no ombro dele assim. Isso, que bonitinho. Não precisa abraçar, porque aqui nós é um ambiente que não fica agarrando demais também não. Os homens podem agarrar com os homens, as mulheres com as mulheres, mas não fica agarrando demais também não. Só põe a mão, beleza? Então agora você vai liberar sobre o seu irmão, amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Nós oramos e te agradecemos porque a essência dessa comunidade é amar uns aos outros. O Senhor na eternidade disse que esse nome era o nome que carregaria eles, Pai. Então eu oro por um batismo de amor sacrificial, Deus, para que eles, ó Deus Pai, por meio daquilo que eles expressam no dia a dia, na vida deles, aqui dentro como comunidade, seja aquilo que impacte as pessoas que vêm. Todo mundo que olhar para essa comunidade falar assim: eu vi Deus no amor, na expressão de carinho, eu vi Deus no abraço, eu vi Deus, ó Pai, quando eu estive lá, eu fui abraçado pelo Senhor, eu te percebi, Pai, eu te vi nas suas virtudes e não, ó Deus Pai, no seu poder. Deus, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor os fortaleça na fé. Ó Deus Pai, Satanás não vai parar de trabalhar. O serviço dele, ele sabe, ó Deus Pai, que ele quer levar mais uma alma para o inferno. Mas nós estamos aqui para dizer que ele é um perdedor. E que, ó Deus Pai, toda raiz de amargura que brotou um dia no coração dos meus irmãos, eu oro agora para que o Senhor arranque todas elas, Pai. Todas elas, toda raiz de amargura. Ó Deus Pai, toda falta de perdão. Todos os demônios que estão prendendo, ó Pai, a vida dessas pessoas, ó Pai, por meio, ó Deus Pai, de raízes de amargura agora, Pai, nós arrancamos tudo isso, em nome de Cristo Jesus, Pai. Ó Deus Pai, que seja um tempo, ó Deus Pai, de liberação, que haja perdão, ó Pai, que filhos perdoem pais, ó Deus, pela vida que tiveram, ó Deus Pai, por histórias que viveram, ó Deus Pai, que haja perdão agora, que haja reconciliação, que haja liberação, em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, a bênção que foi derramada sobre nós, que ela, Deus, seja manifesta e vista e visível, para que o mundo te conheça, que o Senhor nos enviou, ó Pai, e que nós somos os seus filhos. Aleluia.
Glória a Deus.